Bem, a respeito desse trabalho, ele é um trabalho em colaboração, né, com o professor José Carlos, lá da UFPE, né, amigo, né, contemporâneo aí da época do mestrado e doutorado, e o professor Rodrigo Clemente, né, que além de ser amigo pessoal, também é colega de departamento, né, trabalha lá conosco na UFRPE. Então, nesse trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre a existência de Bald-Grau state, né, solução para uma classe de equação do tipo Kirchhoff, né, envolvendo o crescimento do tipo Thurn-Gemuser, né, inspirado pela desigualdade de Thurn-Gemuser. Bem, esse trabalho surge, né, a partir da ideia, né, de generalizar alguns trabalhos da minha tese e também devido à grande atenção, né, que vinha sendo dada, e na verdade é dada até hoje, né, de problemas envolvendo os espaços Sobolev fracionário e as suas respectivas correspondentes a equações não locais. Está aqui na frente do slide, eu não estou conseguindo ver, não sei se tem como tirar, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Ok. Mais especificamente, né, desculpa aí pelo interromper, mais especificamente, a gente trabalha a partir do estudo, né, de equações do tipo Kirchhoff, que surge, né, na literatura, aparecem alguns trabalhos, a qual, né, no caso em que S é igual a 1, ela se retorna, né, a ser a equação tão bem conhecida de Kirchhoff com o Laplaciano padrão, né, que está relacionada com a equação estacionária do tipo Kirchhoff, desta forma, onde ômega aqui denota o domínio limitado de Rn, U denota o deslocamento, né, F é a força externa, B é a tensão inicial, e A está relacionado às propriedades intrínsecas, né, da corda. Bem, trabalhos com equações desse tipo, né, surgiram inicialmente, né, foram propostas por Kirchhoff, lá em 1883, para descrever, né, oscilações transversais de uma corda esticada. Porém, né, ela ganhou os estudos, né, de equações desse tipo, em diferentes dimensões, foi impulsionado, né, pelo trabalho do Lyons, lá em 1873, onde ele introduziu, né, uma maneira abstrata, né, uma abordagem abstrata para dar problemas. Então, assim, essa equação passou a ser bastante estudada. Falo dessa equação, no caso, S igual a 1, né, quando a gente tem o operador Laplaciano padrão. Para citar alguns desses trabalhos, né, eu trouxe aqui o Liu Lu, onde ele prova a existência de soluções grau-state positiva, né. Todas as três referências abordam o crescimento crítico, né, exponencial, Xi, Ma, Zhang, Figueiredo e Uberlândia Severo. Esses trabalhos abordam, né, a existência de solução para o caso da equação do tipo Kirchhoff, no caso do Laplaciano padrão, certo? Sob diferentes condições. No caso particular, quando A é igual a 1 e B é igual a 0, ou seja, a gente tem que aquela equação ela se reduz a essa equação fracionária de Schrödinger, né? Onde aqui a gente tem o Laplaciano S, V e F com X e Rn. Essa equação, né, também foi amplamente estudada, vem sendo, né, amplamente estudada. Muitos trabalhos na literatura abordam, né, diferentes hipóteses sobre o potencial V, sobre a não linearidade F, né? E eu vou trazer aqui algumas referências para a gente situar, né, o nosso estudo, né, a partir dessa equação fracionária. Então, nós temos Feldman, Quais e Tan, onde ele prova soluções positivas para essa classe de equações, só que, no caso, eles consideram esse potencial aqui sendo constante, identicamente igual a 1, e a não linearidade tem crescimento subcrítico, né, polinomial. Cheng também trabalhou com a não linearidade dele já era um polinômio, né, e para recuperar a perda de compacidade, ele considerou os potenciais coercivos. E Sech mostrou, né, trabalhou com esse tipo de equação, generalizando um pouco o trabalho de Cheng, onde considerou, né, a não linearidade mais geral, mas também com crescimento subcrítico, certo? Então, todos esses trabalhos abordam esse tipo de equação, mas no caso que a gente tem crescimento do tipo polinomial, né?
Isso ocorre porque, como todos têm uma abordagem variacional, né, no caso, quando N é maior do que 2S, então a gente tem que o máximo crescimento que permite, né, trabalhar variacionalmente, né, esse tipo de problema é dado pelo crescimento polinomial, né, a partir da imersão que existe entre HS nos espaços de Lebesgue para todo o quê? De 2 até o 2S estrela, que é o chamado expoente crítico de Sobolev, dado por essa expressão. Então, o máximo crescimento que a gente pode considerar é que a função tem uma cara de uma função polinomial com potência 2S estrela menos 1, né, quando U vai para infinito. Já no caso que nós vamos, né, se ater aqui nessa palestra, é o caso limite, que é o caso quando N é igual a 2S. Em particular, né, como a gente está trabalhando no caso fracionário, o S está entre 0 e 1, então a gente tem N igual a 1 e S igual a meio. Então, nós temos que o máximo crescimento, né, da não linearidade que nos permite usar técnicas variacionais é motivado pela uma desigualdade de Thun-Moser, né, que é o crescimento exponencial. Por que isso ocorre? Porque nós temos que H meio está continuamente imerso nos espaços de Lebesgue para todo o Q maior ou igual que 2, mas H meio não está imerso continuamente em L infinito. Então, a noção de criticalidade é motivada, né, por essa classe de equações do tipo Thun-Moser, que foram introduzidas por Ozawa, né, mas que já foram aí melhoradas, né, em questão do expoente ótimo e tudo, por vários outros autores. A gente trouxe aqui Ozawa porque foi quem introduziu esse tipo de desigualdade, no caso dos espaços fracionários, né? E aí a gente traz a versão, né, uma das versões que nós utilizamos no nosso trabalho, que garante, né, que para funções nos espaços Sobolev H meio, que satisfazem essa desigualdade, a gente tem, né, que vale essa estimativa aqui para todo o alfa entre 0 e 1. Para trabalhos, né, envolvendo crescimentos desse tipo, olhando para aquela equação fracionária, eu trouxe algumas referências, claro que é vasta, né, as referências que abordam esse tipo de trabalho, eu trouxe apenas aquelas que mais se aproximam, né, da abordagem que nós fizemos. Então, os meus trabalhos de tese, junto com o professor Manassés, nesse primeiro aqui é exatamente a mesma linha, né, que nós vamos seguir nesse trabalho, com perturbações, né, de uma equação periódica. Né, esse outro trabalho aqui, também nós consideramos o crescimento crítico exponencial. Esses dois trabalhos, né, eles complementam, né, em certo sentido, os trabalhos do Duol, Miyagaki e Squacina, uma vez que nós estamos trabalhando uma classe, digamos, mais geral de função, né, tanto no potencial quanto na não linearidade, uma vez que o potencial dele é constante, igual a 1, e, no nosso caso, né, a gente coloca outras condições. E a não linearidade também deles, né, é autônoma. Uma é autônoma e a outra ele considera uma K de x vezes uma G de U, onde essa K de x no infinito vai se anular para dar imersão compacta, né? Então, de certa forma, esses trabalhos complementam esses dois trabalhos nesse sentido. Como eu falei, existem muitos trabalhos na literatura que abordam, né, esse tipo de problema, mas a gente trouxe esses porque se aproxima mais da nossa abordagem. Então, vamos agora focar, de fato, no que nós fizemos, né? Qual foi a equação que nós trabalhamos e o que foi que nós fizemos. Então, a gente vai trabalhar com essa equação do tipo Kirchhoff fracionária, né? Aqui a gente tem esse termo que é a seminorma de Gagliardo da função U. Temos o operador meio laplaciano, né? O potencial V, a não linearidade F, que nós vamos colocar condições, né, adequadas para obter os nossos resultados. O termo não linear vai ter crescimento crítico exponencial, no sentido da desigualdade, né, que eu apresentei de Thun-Moser. O A é positivo, o P pode ser maior ou igual que 0, e nós vamos estudar Bald e Grau-State solution para a equação P. Primeiro, vamos olhar, né, colocar condições sobre o potencial periódico, e depois vamos olhar ele sendo assintoticamente periódico, podendo mudar de sinal, né? Vale aqui a gente ressaltar, né, que a gente tem a perda de compacidade, uma vez que estamos trabalhando, né, em domínio não limitado, a reta toda, e também pela criticalidade, né, da não linearidade que está sendo considerada. E aí, nesse sentido, os nossos resultados podem ser vistos, né, como generalização ou melhoramentos dos resultados que eu apresentei da minha tese, uma vez que quando a gente considera o A igual a 1 e o B igual a 0,
Então, a gente tem exatamente a equação que foi estudada lá, né? A equação de Schrödinger fracionária, né? Neste caso. E também pelo fato que a gente também melhora algumas hipóteses sobre a F. A gente não considera a F satisfazendo a clássica condição de Ambrosete-Rabinowitz, muito utilizada na literatura, né? Importantíssima para assegurar limitações, né, da sequência de Paley, Ismail de Cherami, né? Então, sobre essas condições, esse resultado, né, melhora nesse sentido. Então, vamos, de fato, apresentar problemas, hipóteses, resultados e ver um pouco, né, da técnica que foi utilizada. Primeiro, como eu falei, né, nós vamos nos debruçar sobre o problema periódico, né, onde a função, o potencial e a não linearidade são funções periódicas em X. A gente coloca aqui, né, vai indicar sempre por P0, né, o problema periódico. E, além disso, esse potencial satisfaz algumas hipóteses. Aqui a gente permite, né, que ele mude de sinal e ele satisfaz essa condição adequada. Além disso, né, a gente está interessado, como eu já falei, no caso em que o termo não linear tem crescimento crítico exponencial, ou seja, satisfaz essa condição aqui, né, no limite super. Essa é a condição de crescimento motivada pela desigualdade entre uns e múltiplos. Em adição, a gente ainda vai supor, né, algumas hipóteses sobre a não linearidade, além dela ser contínua em um periódico de X, ela vai satisfazer algumas hipóteses. Como a gente está pensando, né, em usar técnicas variacionais, algumas hipóteses já são padrão na literatura. Essa hipótese aqui na origem, né, muito usada nos trabalhos, e essa hipótese aqui que pede uma limitação, né, local da minha função F0. Então, essas duas são importantes na abordagem variacional para a gente ter, né, a geometria desejada do funcional que iremos associar ao problema. A hipótese F3, né, essa hipótese aqui que é estritamente crescente, esse quociente, né, ela vai ser importante para a gente garantir a limitação, né, da sequência de Cherami, uma vez que nós não temos, como eu já falei, a hipótese de Ambrosete-Rabinowitz. E essa hipótese F4, né, que também é muito conhecida na literatura, que a gente pede essa constante aqui, né, a existência dessa constante, para que a gente consiga estimar o nível minimax, né, o nível do passo da montanha. Então, como observação, eu coloquei, né, esse exemplo de função que satisfaz as nossas hipóteses, F1 e F4, porém não satisfaz a condição de Ambrosete-Rabinowitz, né, para mostrar que, de fato, né, as nossas hipóteses não estão considerando Ambrosete-Rabinowitz. E sobre essas condições, né, a gente vai assumir todas essas hipóteses que eu acabei de enunciar, a gente vai, então, garantir que o meu problema periódico, P0, ele tem, né, uma bound state solution, ou seja, uma solução de energia finita para uma certa constante daquela hipótese F4. Motivados, né, por esse problema periódico, a gente vai estudar o problema assintoticamente periódico, que a gente chama de problema P, né? Nesse caso aqui, observe que nós temos a mesma equação, a menos do potencial e da não linearidade, que elas não são necessariamente periódicas. Como veremos, nós vamos impor condições para que no infinito, né, elas estejam próximas de uma função periódica, ok? Para tratar, né, esse problema, né, assintoticamente periódico, então a gente precisa uma classe, né, de funções que foi introduzida por Lins e Silva. Essa classe de funções é importante porque nós não estamos trabalhando com um problema que não é autônomo, né? Então, a gente tem esse conjunto, né, que é dado por essa classe de funções, que são funções limitadas, mas que no infinito elas vão para zero. Isso aqui é a medida, né? A medida de Lebesgue desse conjunto. Então, no infinito eles vão para zero. Então, para conseguir, né, contornar as dificuldades impostas pela perca, né, da periodicidade, que agora nós não temos, a gente vai requerer, então, hipóteses adicionais, né? Tanto na não linearidade e uma hipótese também no potencial V. Só que essas hipóteses, de certa forma, vão estar relacionadas com as hipóteses dadas no problema periódico. Então, nós vamos pedir sobre o potencial, né, que ele seja limitado desta forma e que esta diferença, né, esteja nessa classe de funções que nós consideramos. Ou seja, que no infinito a minha função V esteja próximo, né, da função periódica V0. E essa condição também aqui é adequada. No termo não linear, além de tudo que nós já pedimos, né? A gente pediu crescimento crítico, a gente já tem aquelas condições na origem, a gente também vai pedir uma hipótese adicional para esse problema, para a gente garantir grau state solution.
Então, a gente vai pedir que essa diferença aqui tenha esse comportamento, né? E que a minha função f seja sempre por cima da minha função f0, esse comportamento aqui, fora de uma bola, certo? Então, essa é a hipótese que a gente pede, né, para que a gente consiga, né, garantir a grau state solution. Então, sobre essas hipóteses, né, V1 até V4 e F1 até F5, a gente tem que o problema tem uma grau state solution. Então, de posse, já sabemos, né, o que vamos mostrar, a gente agora tem que vou tentar fazer um resumo, né, da técnica que foi utilizada, focando mais em algumas partes que são diferentes daquilo que a gente já tem na literatura, um pouco na literatura. Então, como eu falei, a gente quer uma abordagem, né, variacional. Então, para isso, a gente precisa de um espaço adequado, né, um funcional bem definido, né, e a noção clara, né, do que é uma solução para a gente. Então, a gente considera, né, esse espaço é zero, um subespaço de H meio, que tem essa condição, que é um espaço de Hilbert munido com esse produto interno, e a gente associa esse produto interno à norma, né? E nós dizemos que o pertencente a E0 é uma solução para o problema P0, uma solução fraca, né? Vai ser uma Ball state, né, solution, se essa igualdade aqui acontece, certo? E associamos a esse problema um funcional definido nesse espaço, dado por essa expressão, onde aqui é a primitiva da minha não linearidade, de forma que, né, a solução fraca do meu problema são pontos críticos desse funcional e vice-versa. Lembrando que, né, a gente garante que esse funcional está bem definido nesse espaço, é de classe C1, além das hipóteses, né, sobre a F, a gente precisa também de uma desigualdade de Thun-Moser para o nosso espaço, né, para as funções do nosso espaço. Então, a gente prova, né, uma versão da desigualdade de Thun-Moser para o nosso espaço, com alfa, né, menor ou igual a 2πk ômega, esse kappa surge da imersão, né, que esse espaço aqui, né, tem aquelas propriedades, ele está imerso no espaço de Lebesgue, né, está imerso também em HB. Então, a gente tem essas condições aqui e satisfaz essa desigualdade. Então, depois disso, a gente consegue mostrar, né, além da imersão, das hipóteses sobre a não linearidade, que o funcional está bem definido e é de classe C1. Tudo isso que nós fizemos aqui para o problema P0 foi feito também de maneira análoga para o problema P. Nós associamos, né, o problema P um espaço, que a gente denotou por E, tudo que tem zero relaciona-se com o P0, que é o problema periódico. E tudo que não tem se relaciona com o problema assimptoticamente periódico. Então, a gente considera o espaço E com o potencial V, a definição do produto interno também mudando aqui, né? Ao invés de V0 vai ser V, ao invés da não linearidade F0 vai ser F. E a gente tem, de maneira análoga, toda esse background variacional, certo? Então, a gente tem tudo isso. Para chegar, né, no resultado da existência de solução, a gente vai usar uma versão do teorema do passo da montanha, que garante que se eu tenho um funcional C1, né, que tem a geometria do passo da montanha, ele é positivo no esfera, e fora no esfera, né, existe um elemento onde ele é negativo, a gente define o nível, né, do passo da montanha como sendo esse ínfimo aqui. Então, a gente garante a existência de uma sequência que satisfaz essas duas condições, ou seja, a existência de uma sequência que a gente chama de sequência de Cherán, né? Uma sequência que satisfaz essas duas condições. Então, de posse, né, desses resultados, o teorema do passo da montanha e toda a formulação variacional bem posta, a gente pode partir para a prova do teorema 1. Então, eu vou trazer aqui algumas etapas, né, e vou me ater mais à parte final do resultado, né, para dar uma ideia da prova. Então, a gente já sabe que o funcional está bem definido, é de classe C1, e pontos críticos são soluções fracas. Então, a ideia é buscar, né, um ponto crítico não trivial para esse funcional. Então, a gente mostra que o funcional satisfaz a geometria do passo da montanha. Isso é possível porque a gente tem aquelas hipóteses, né, que ajudam, né, a gente garantir essa geometria. Então, em vista do teorema do passo da montanha, a gente garante a existência, né, dessa sequência no nível C0. Aqui o nível C0 é o nível do passo da montanha associado ao funcional I0, né? E a gente mostra que essa sequência é limitada. Aí aqui, para mostrar que é limitada, a gente usa fortemente a nossa hipótese F3, né? Na verdade, algumas estimativas, né, decorrentes dela, que a gente encontra,
Não é tão direto quanto se a gente tivesse um projeto de Rabinowitz, mas sai também tranquilamente. E aí a gente estima, né, o nível minimax a partir do estudo de um caminho adequado, né, e a escolha de uma constante. E nós, então, chegamos no problema para garantir que, né, já que ela é limitada, a sequência é limitada, então ela converge fraco, né, em E0, para garantir que este limite fraco, né, é solução do meu problema, ou seja, é o ponto crítico do funcional, a gente tem um problema da perda de compacidade do funcional E0 na presença do termo Kirchhoff, porque, em geral, esta convergência aqui não vale. Então, a gente precisa de alguns resultados adicionais para chegar, né, neste fato. Chegar que, de fato, o limite fraco, né, é o ponto crítico procurado. Então, a gente vai precisar de 2 resultados técnicos. Este lema, que me dá, né, ele me dá uma monotonicidade, né, dessa diferença. A gente consegue também esse lema usando fortemente a hipótese F3, né, colocada. E de posse desse lema, né, ele é um lema auxiliar, para a gente conseguir provar este outro, que é o importantíssimo, né? A gente consegue mostrar que se eu tenho uma sequência de Cheran para o funcional E0, né? Então, a seminorma, né, da minha sequência, elevada à quarta potência, ela converge, né, para a seminorma do limite fraco. Ok? Então, para a gente provar esse resultado, a gente precisa da hipótese F3, né? Obviamente, porque a gente vai usar um pouco dessa condição aqui, desse lema, né? E vamos usar também o fato da semicontinuidade fraca da norma, inferior fraca da norma. A gente usa o fato da sequência, né, ser de Cheran, aquelas 2 condições que nós temos pelo teorema do passo da montanha. E a gente prova usando um argumento de contradição, né? Uma combinação desse lema anterior com o lema de Fatou. Então, é um resultado técnico, né, mais importante para que a gente consiga, né, em particular, concluir que, de fato, o limite fraco é ponto crítico do meu funcional, né? Então, se esse ponto crítico já for não nulo, né, então a gente já tem a solução procurada. No entanto, se ele for nulo, então a gente tem que ainda trabalhar um pouco mais para garantir, né, a existência desse ponto crítico não nulo. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Se for não nulo, já obtemos a solução, o teorema está provado. Caso ele seja nulo, então a gente supõe que ele é nulo, e aí nós provamos, né, uma versão, né, do lema de Lyons para o nosso espaço E0. Aqui a gente usa aquele lema do anulamento, né, de Lyons. Então, a gente prova essa versão que garante que existe uma sequência na reta de forma que esse limite aqui é positivo. Tendo este lema, né, a gente consegue definir sequências transladadas. Então, aqui eu tenho a minha sequência de Cheran, eu defino a minha sequência transladada, que eu vou denotar por UNTIL, né, que é X mais YN, e vou agora estudar, né, as propriedades dessa sequência transladada. Então, a gente nota que, pela periodicidade da norma, a norma dessa sequência coincide com a norma da sequência transladada, né? Então, em E0, essas normas coincidem. Então, ela é limitada também, né? E converge, já que é limitada, converge fraco para um certo tio em E0. Além disso, o nosso funcional é invariante por translações desse tipo, o que nos permite concluir que essa sequência transladada, o N-til, também é uma sequência de Cheran para o meu funcional I0. Então, se ela é uma sequência de Cheran para o meu funcional I0, a gente usa as mesmas ideias já utilizadas anteriormente e chega aqui, né, usando o lema de convergência da seminorma, a gente chega aqui, o tio é ponto crítico de I0. E então, usando, né, o lema anterior, a gente consegue, e a convergência local, a gente consegue garantir, então, que esse limite é positivo, mostrando assim que a nosso tio é diferente de 0 e, portanto, nós temos a solução do teorema 1, ou seja, temos uma solução para o meu problema periódico. Para o caso do problema, né, assintoticamente periódico, a gente provar que tem, a gente quer provar que tem uma grau state solution, né, para aquela equação, então a gente vai introduzir, né, a variedade Néraire, esse conjunto, né, formado pelo ajuste de forma que essa igualdade é satisfeita. A gente tem que, se o é ponto crítico, né, do meu funcional I, ele está contido na variedade Néraire, o conjunto dos pontos críticos, né, ele pertence. E se o está na variedade Néraire, então essa igualdade acontece por conta dessa derivada aqui C0.
Então, a gente define, né, o nível de energia na variedade Neharry e considera, né, o nível do passo da montanha. A gente vai denotar por C1 o nível do passo da montanha associado ao funcional I. Então, como eu falei, toda aquela teoria, né, do espaço, do funcional, está tudo bem definido, tudo bem posto também para o problema acidotticamente periódico. Então, a gente obtém uma comparação, né, entre os níveis, o nível do passo da montanha e o nível da variedade Neharry. Usando as mesmas ideias do caso periódico, né, a gente deduz que a sequência, como vai ter o funcional, vai ter a geometria, a gente deduz que vai ter a sequência de Cherami, mostra que ela é limitada, a mente subsequência vai convergir fraco e vai ser ponto crítico. Então, a gente consegue também, né, usando as ideias com algumas alterações, mostrar que, de fato, I tem um ponto crítico. Então, para finalizar a prova desse teorema, basta a gente mostrar, né, que este ponto crítico é uma grau state solution. Então, a gente supõe que ele é zero. Em vista do lema, né, Alaliões, a gente já tem a existência dessa sequência, de forma que aquela desigualdade é satisfeita, e nós definimos novamente sequências transladadas, né, a UNTIL e a WN, e nós vamos estudar o comportamento dessa sequência, só que agora olhando elas no funcional I0, elas olhando elas no espaço E0, certo? Então, a gente tem que ela é limitada, converge fraco, olhando aqui, ó, no espaço E0. Então, a gente vai fazer meio que uma comparação, né, desses problemas, né, olhando o que a gente já tinha feito lá para o funcional I0 e o problema periódico. A gente mostra que o limite fraco, né, dessa sequência é ponto crítico de I0. Aí, para mostrar isso, essa parte também, né, tem algumas contas estimativas, alguns resultados que a gente usa. Primeiro, a gente prova esta igualdade aqui, para todo N natural e todo W em E0, né? A gente garante que essas convergências acontecem. Aí aqui é onde a gente usa fortemente, né, aquela hipótese F5, a hipótese de comparação, né, entre as duas não linearidades. De maneira análoga ao que a gente fez aqui, né, a gente consegue mostrar também essa convergência aqui da primitiva, né, da integral da primitiva, e usando as ideias baseadas nos trabalhos de Lindsay, e a gente consegue garantir, né, essa convergência aqui do potencial também, essa diferença do potencial. Tudo isso usando o fato de estar naquela classe, né, de ter aquelas condições impostas naquelas hipóteses. Então, essas convergências valem, a gente consegue, então, mostrar que o TIL é ponto crítico de I0. De posse disso, a gente, então, mostra que o funcional aplicado nesse ponto crítico é menor ou igual do que C1, né, e isto vai implicar nessa sequência de desigualdades. Aqui a própria definição, né? Observe que a gente comparou, né, o funcional I0 aplicado na UTIL com o nível, né, de energia do meu funcional I, né? Aí aqui a gente chega nessa sequência de desigualdades. Aqui a gente usa fortemente a definição, né, do nível de energia. Aqui a gente usa aquelas hipóteses, né, da F e do V comparando o funcional I com o funcional I0. Aqui a gente sabe que o TIL é ponto crítico, né? Então esse máximo existe, T igual a 1, a gente tem essa igualdade, e dessa desigualdade que nós acabamos de conseguir, a gente chega nesse resultado. Essa desigualdade aqui mostra, né, que existe esse máximo aqui, né? O máximo de T de UTIL, T maior ou igual que 0, existe, e ele é positivo. Então a gente usa, né, uma outra versão do teorema do passo da montanha, onde a gente tem que se eu tenho um funcional C1 que tem a geometria, né, que é o nosso caso, e nós acabamos de mostrar, né, que existe, né, um caminho onde esse C, né, é atingido, esse máximo é atingido, positivo, então a gente pode garantir que o nosso funcional possui um ponto crítico não trivial no conjunto dos pontos críticos desse nível. Então, o que a gente concluiu é que I possui um ponto crítico não trivial pertencente, né, esse K de C é o conjunto dos pontos críticos no nível C. Então, aqui a gente tem o conjunto dos pontos críticos no nível C1. Dessa forma, né, como ele está no nível C1, a gente tem que ver, tá na variedade Neharry, já que é ponto crítico, né, pelo aquilo que a gente já tinha mostrado. Como a gente tinha a comparação entre os níveis, a gente conclui que, de fato, o I aplicado em V é menor ou igual do que o nível na variedade Neharry, o que implica que, de fato, o V é uma grau state solution para o nosso problema acidotticamente periódico, como a gente queria demonstrar. Então, essa foi mais ou menos a ideia, né? Eu foquei mais nas partes
que eu achei mais relevante, lembrando daquele lema, né, da convergência da seminorma, que é fundamental para a gente conseguir os outros resultados. Aí aqui eu trouxe algumas referências, né? Esse aqui é o nosso trabalho, que foi publicado em 2019, né, na Matemática, Métodos Aplicados de Ciência. Esses aqui já foram aqueles trabalhos que eu trouxe sobre a equação de esteroide fracionária, né? Os trabalhos do Duo, que foram complementados em certo sentido na minha tese, os dois trabalhos de tese, o Lins e Silva, que é onde tem a ideia, né, daquela classe de funções, o Ozawa, que foi quem introduziu, né, a desigualdade de Moser, o trabalho do Kirchhoff e Lins, que foram os iniciais, né, nessa parte das equações de Kirchhoff, e aqui os trabalhos que abordaram, né, soluções de equações Kirchhoff com crescimento exponencial, no caso do Laplaciano padrão. Vale ressaltar que quando a gente fez esse trabalho, né, a gente não encontrou na literatura trabalhos que abordassem a equação de Kirchhoff com crescimento crítico exponencial em domínios não limitados, né? Hoje em dia eu já dei uma olhada aí, já tem muitos trabalhos, né? 2020, 2021 para cá, muita coisa aí foi feita, já tem, né, resultados desse tipo de equações com outros operadores, com P Laplaciano fracionário, né? Com outras condições também sobre potenciais e não linearidades. Então, é um campo que está crescendo muito, tem muito resultado aí surgindo, né, nesse ponto de vista. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Agradeço aí a atenção de todos.